Júnior, você autoriza essa gravação agora? Autorizo. Hoje é dia 9 de outubro, a gente cumpriu o mandado de prisão contra o Júnior e ele vai dar uma nova versão sobre os fatos, sobre o que aconteceu. Júnior, como é que foi o primeiro contato seu com o Vinícius relacionado a matar seu pai? Ele perguntando se eu estava irritado com a história, não precisa contar a história não, né? Depois eu perguntei a história. Aí eu estava irritado nos dias, eu estava com a cabeça, estava doido, estava com raiva demais. Ele foi pondo fogo em mim, mas ele que influenciou eu a fazer isso. Eu tinha mandado, só que eu não mandei, só que eu desmenti depois. Tinha mandado fazer e eu ofereci ele 10 mil, que era o preço que ele cobrou. Aí ele ia se virar, só que eu falei com ele que não precisava, eu cancelei isso. Não precisava fazer o trem, porque eu e meu pai nós tínhamos entendido, nós estávamos dando tudo certo. E ele falou assim que eu ia de todo jeito, ia ter que pagar, senão ele ia matar meu pai e falar que eu mandei. Ele ia falar. Aí o que acontece? Ele foi lá, fez, e eu insisti com ele para não fazer, que eu não ia ter dado dinheiro nem nada. E ele me impressionando, falando que eu ia ter que pagar o dinheiro, porque ele ia ter que fazer o serviço, porque o menino estava doido querendo o dinheiro. Eu falei que ele não faz. Ele foi e fez o trem, matou meu pai e minha mãe. Eu não dei instrução nenhuma para ele fazer isso. Eu falei com ele para não fazer, porque eu não queria fazer isso com meu pai e com minha mãe. Eu tinha tudo que eu precisava, eu estava com a cabeça quente. Ele falou assim que ia fazer e depois, se eu não pagasse, não ia incriminar eu e ia me matar ainda. Ele foi, fez o trem e ficou me impressionando. Eu até procurei gente para me comprar um negócio para me matar ele, de tão indignado que eu fiquei com a minha vida, porque eu perdi tudo que eu tinha. Aí o Vinícius aí ele ficou me impressionando e eu saí fora dele, ficou me impressionando para não pagar ele, porque senão ele ia vir atrás de mim para me matar minha família e ainda ia querer o dinheiro ainda. Aí eu não fiz isso, eu não falei com ele, eu falei, não é para fazer isso é ideia de doido, isso é coisa do capeta, eu não vou fazer isso. Ele foi e fez. O que provocou a revolta contra o seu pai? Porque ele chegou alcoolizado, embriagado, eu tive que sair para beber com minha mãe, chegou nervoso, e eu cheguei da casa da minha namorada, um pouco mais tarde, eram umas 11h30, meia-noite. Ele começou a discutir comigo e me deu um murro na cara. E falou para mim ir embora de casa, que ele não era meu pai mais não. Eu fui embora, fui para casa da minha namorada. Aí chegou lá, eu fui dormir lá e fiquei lá uma semana inteira. Eu não estava ficando em casa mais não, só na casa da minha namorada. Foi isso. Você é filho biológico do seu pai? Eu sou filho biológico do meu pai. O Vinícius falou que tinha procurado outra pessoa para poder fazer o serviço junto com ele, para poder matar seu pai junto com ele, não te falou? Não. Ele falou que ia procurar uma pessoa, mas independente de quem que seja, se foi um ou dois ou três, eu não sei quem que é. Mas ele te falou que tinha procurado outra pessoa e a outra pessoa já estava disposta a matar seu pai. Era ele que estava pressionando, isso, os dois ficou pressionando. Tipo, se o Vinícius falar, não, o menino querendo ir, ele vai ir mesmo. Ele vai na sua casa, ele falou. Ô Júnior, a intenção era matar também seu irmão? Não. Os três? Não. Seu pai, sua mãe e seu irmão? Só meu pai, anos. era só meu pai. Era só meu pai. Só do seu pai que era para morrer? Porque era com ele que eu estava revoltado, era só meu pai. E você tinha tudo do seu pai, né? Seu pai te dava tudo? Meu pai me dava tudo, minha mãe me dava tudo. Mas esse igual eu tô te falando, eu queria que acontecesse isso com ele, mas era na época da revolta, eu não passei por isso. Eu falei com ele, nós depois estava dando certo, eu comecei na igreja, nós estávamos dando tudo certo. Tá Quantas pessoas que você procurou para matar seu pai? Ninguém, só o Vinícius. O resto foi tudo ele que pôs na boca dos outros. Então você só procurou o Vinícius? Eu não procurei, ele que me incentivou e eu falei com ele que podia. Eu não cheguei a ligar para ele, ô Vinícius, você não sabe quem que mata os outros, não? Não foi isso, não. Ele que chegou e pôs fogo em mim, pôs pilha em mim fazer isso. Quantas vezes que o Vinícius já foi na roça do seu pai? Não sei. Não sei. O Vinícius já foi na roça do seu pai? Comigo, não. Não? Ele falou que sabia onde era. E o Marronzinho? Não conheço. Só agora, vocês me falaram. Quantos mil você pagou? Parou? Eu cheguei a oferecer ou cheguei a pagar? Pagar. Cheguei a pagar um cheque. Para matar seus pais. Só um cheque, só de 3 mil. Só isso. Só 3 mil você deu para ele? Porque o resto eu falei assim, não, em vez de pagar ele, eu vou procurar. Porque eu fiquei com medo. Ele ficou falando que ia confessar tudo e falar que era eu que ser o mandante, eu fui e dei ele 3 mil mesmo. Só que daí eu procurei comprar um revólver para me matar ele. Você arrependeu de ter mandado ele matar seus pais nisso? Antes de acontecer, eu arrependi muito, só 2 dias, uma semana depois eu estava arrependido. Eu comecei o quê? Não, Vinícius, faz isso não, que eu vou falar com a polícia, foi você. E ele não, ele falava, se você falar, eu vou matar você. Porque todo mundo vai falar que é você também.
Eu já saí falando todo mundo. Se você não teve essa intenção, já que você não tinha controle sobre o resultado, por que você pagou 3 mil reais? Porque eu fiquei com medo dele chegar a ser preso, então ir lá me matar. Porque ele estava me ameaçando, falando que ia falar para todo mundo que era eu, igual ele fez, os amiguinhos dele lá. Saiu o boato por causa disso, porque ele falou todo mundo que era eu. E os cheques? Voltaram algum cheque? O cheque voltou, mas era o cheque que meu pai passou para ele, não foi os meus, não. E os 3 mil? Eu não passei para ele, foi Os só o cheque de 3 mil entrou? O cheque de 3 mil entrou. Qual conta? Eu não sei. Ia pra lá, eu não sei. Qual banco, você sabe? Não O sei. cheque era o nome de quem? Era cheque terceiro? Não, era cheque terceiro, eu não sei, não lembro. Era cheque de cliente? De cliente. Cliente do seu pai. É. É verdade que o Vinícius foi atrás de você, te ameaçando? Foi, atrás de recentemente, mim, depois do fato e recentemente? recentemente, toda semana ele me ligava, eu quero dinheiro, senão não vai te matar. Eu tô falando sério, os meninos vão te matar. Eu falei, eu não vou te arrumar dinheiro não, Vinícius. Se você continuar, eu vou entregar tudo, porque pra mim não faz diferença, não. Eu vou pedir meu pai e minha mãe, eu vou entregar tudo. Foi isso. O cheque que você deu pro Vinícius era de cliente do seu pai. Isso. Certo? Então o dinheiro que foi pago pela morte do seu pai era da própria vítima, era do seu pai. Era ou não era? Sim ou não? Sim. De onde que é? De qual cliente? Você lembra? Tem controle disso? Não tem controle disso. E de onde que era? O cheque? É, São Paulo, de cliente de São Paulo. São Paulo. Mas eu não, ô Paulo, ele executou isso sem a minha convicção. Foi sem eu falei para ele que era não fazer. E eu paguei os 3 mil depois do que ele fez, com medo dele matar eu ou meu irmão, minha família. Deixa eu só esclarecer essa questão. De acordo com o que você está argumentando, vocês combinaram a morte do seu pai, depois você desistiu, só que aí ele já queria fazer por conta própria. Isso. De acordo com o que você está argumentando. O pagamento foi adiantado antes de acontecer o resultado ou foi depois da morte? Qual pagamento? Os 3 mil. Os 3 mil, não, eu não dei não centavo, eu falei que ele não ia dar. Não. Depois que aconteceu com meu pai, Pagou os 3 mil depois que Cheque ele matou de seu 3 pai. mil. foi depois? uma semana depois. Eu dei o cheque de 3 mil e falei assim, ó, eu disse, não era pra você ter feito isso. E nós discutimos na hora, ele falou comigo assim, e você vai pagar o resto sim, você vai pagar o resto e vai pagar eu quanto eu quiser ainda. Não é só 10 mil, você vai pagar o tanto eu quiser ainda, senão eu vou falar da polícia que foi você que mandou e vou falar para todo mundo, que já todo mundo sabendo, eu já deixei um monte de gente sabendo que era você, falando que era você. Como é que você explica as 22 ligações que você fez para o Vinícius no dia 3/6, dia que seus pais desapareceram e foram mortos? Eu explico como. E ele ficou ligando para mim, para me falar assim, vai Juninho, é hoje que eu vou fazer. Eu falei assim, não vai Vinícius, não vai. Não é para fazer isso mais não, senhor. Eu não quero que faça isso com meu pai e minha mãe, que agora não está dando certo. Não, para de ser bobo, Juninho. Eu vou fazer assim e vai dar tudo certo. Ninguém fica sabendo não. Já que você sabia que ele ia matar os seus pais, porque você não chegou a ligar para o seu pai te avisando, Vinícius vai te matar, pai? Você Não. fez isso? Alertando os pais? Porque igual ele falava, muitas ligações de ano todo, ele falou assim, eu vou ir, Juninho. Ele falou do mesmo jeito, eu vou ir, mas ele não ia. E desde dia foi. E fez. Mas a pergunta que eu te fazer é o seguinte, por que você não ligou para o seu pai ou sua mãe e avisou, pai ou mãe, Juninho vai matar vocês? O Vinícius, eu tô arrependido, pai e mãe, eu combinei com o Vinícius, mas ele vai matar o senhor, pai. Pra mim essa história não era pra morrer, porque eu tinha desistido. Imagina, meu pai, do jeito que eu era com meu pai, depois só foi um desentendimento, senhor. Não era meu pai ficar de boa comigo o resto da vida. E sua mãe? Também. Minha mãe nem entra na história, minha mãe tá doida, tudo pra mim, senhor. Sua mãe também, ela era conformada você namorar com a Vanessa? Não, eles não gostavam muito de eu namorar com ela, não. Só pelo fato dela ter filho, só isso. Maltratou ela alguma vez? Você presenciou Não, alguma nunca vez? tratou, não. Só falava pra você que não gostava dela? É, só isso. O que mais você quer acrescentar, Júnior? Quero acrescentar, Paulo, que é do jeito que eu tô te falando. Ele fez o trem sem a minha ideia, sem eu falar nada. Porque eu falei pra ele que não era pra fazer, porque tava dando tudo certo. Era isso. Você está arrependido por não ter evitado o resultado? Não ter o quê? Evitado a morte dos seus pais? Você está Eu tô arrependido? arrependido, eu devia ter matado ele antes dele matar meu pai e a mãe. Eu tô arrependido, eu devia ter matado ele antes. Você pagou dinheiro a outras pessoas para poder fazer isso? Não paguei ninguém. Isso aí foi tudo. Eu fiquei sabendo dessa história também. O Vinícius falou para todos os meninos que fumam maconha aqui, que fazem as coisas aqui lá,
falou para todo mundo que era o Juninho que tinha mandado para inventar um monte de história. Para quê? Para quando acontecesse isso aqui com a casa, eu sei que ia cair, eu sei que ia ir preso. Quando acontecesse, que eles ferrassem a Juninho, isso é uma armação, Paulo. Você tem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa? Não falar mais alguma coisa que você acha importante? Porque como você disse, a casa caiu, né? Você agora é um réu confesso, você confirmou todos os fatos, você confirmou que a nossa investigação, minha, o Paulo e do meu amigo Dosman, foi feita, foi uma ótima investigação. Eficiente demais, eu sabia que ia acontecer. O negócio é o seguinte, eu queria conversar com vocês aqui agora, falar tudo nesse vídeo aqui, que o que aconteceu já não era mais parte de mim, eu já tinha feito o que eu podia. Eu estava com medo de fazer mal ao resto da minha família. Por que você mudou de casa? Eu não mudei da casa para Planalto Isso. com medo dos meninos que ficavam junto com o Vinícius. Eles te ameaçaram, Júnior? Não, eles ficavam tudo beirando minha casa, com um sorrisinho falso, com olhadas. Eles chegavam e ficavam falando assim, olha lá, apontando para mim do meu lado. Eu fiquei com medo, eu peguei meu irmão e falei, vamos mudar. Júnior, você foi agredido aqui? Você teve alguma coisa de sacanagem, de violência da equipe durante toda a investigação contra a sua pessoa? Não. Nós tipo, você está dando esse depoimento, deixou de filmar com sua autorização, livre e espontânea vontade, correto? Não teve nenhuma coação, estamos... Correto. Né, fizemos o nosso trabalho e você reconheceu que o trabalho foi feito, nós temos prova o suficiente, correto? Você acharia que você ia cair, então? Você já tinha essa convicção? Que o quê? Que você ia cair? O Vinícius ia entregar você? Eu pensei, na minha cabeça, o que eu pensei? Eu já procurei advogado por isso. Eu tenho que ir tentando tirar isso de mim, porque não fui eu, não foi o Vinícius. Não foi eu, foi o Vinícius. Obrigado, Júnior. Mais alguma coisa? Não. Júnior, muito obrigado, viu, pelo depoimento, tá ok? Tem mais alguma coisa a acrescentar, Júnior? Tem não. Só isso mesmo? Só. Então a gente